Seja bem-vindo a mais uma edição da revista de imprensa internacional na Bola TV. Nesta segunda-feira começamos, como de costume, por olhar para a capa do jornal A Bola. Vamos então a este destaque, capa de 4 de novembro. De volta à triste realidade, falar de retoma era afinal exagerado. Tondela 1, Sporting 0. Esta é a primeira derrota de Silas no campeonato. Já tinha sido eliminada a Taça de Portugal. Está já a 10 pontos do Benfica. Palavras do técnico do Sporting. Faltou sorte e eficácia na finalização. Há aqui um destaque também baixo para um azul pálido. Marcano marcou cedo, mas Dragão sofreu até ao fim. Palavras de Sérgio Conceição, mais importante é sempre o resultado. Há ainda o destaque para a vitória de Gil Vicente sobre o Marítimo e para o empate do Sporting de Braga com o Famalicão. Mais 4 destaques nesta capa de segunda-feira. No Benfica, palavras de Ruben Dias. Bruno Lage tem sido muito importante para mim e para o clube. Garante o central, que atingiu a marca de 100 jogos de águia ao peito este fim de semana. Há o destaque também, que já vamos obviamente também analisar na revista de imprensa internacional, sobretudo se olharmos aos jornais ingleses, para a arrepiante lesão de André Gomes no Everton Tottenham. Há o destaque para o Brasil, também já lá vamos. Jorge Jesus de volta às goleadas e também para o 6º título de campeão de Lewis Hamilton. Faz companhia nesta edição da revista de imprensa internacional do André Pipa. André, bem-vindo. Vamos Olá, então olhar para esta capa. Olha, vitória, enfim, do Tondela em grande destaque. Há também um triunfo do Futebol Clube do Porto nesta ronda, a não deixar o Benfica escapar mais, mas sobretudo aqui em destaque este regresso à triste realidade, não é? Como título da bola. E é mesmo a realidade do Sporting é esta. A falar de retoma era realmente exagerado. Porquê? Porque o Sporting ontem não jogou muito melhor nem muito pior do que tem jogado. Ontem não marcou golos, a diferença foi essa. E portanto mantém-se esta cruz do Sporting de ser demasiado igual a todos os adversários que vai defrontando, e como tem defrontado adversários destes que lutam pela meio da tabela, manutenção, o Sporting não consegue fazer a diferença. Portanto, esta é a realidade do Sporting. Não vale a pena, enfim, entrar em fantasias, lutas pelo título, porque o Sporting de facto joga muito pouco. É uma equipa, falta-lhe qualidade, é uma equipa que teve 3 treinadores diferentes esta época, enfim, e a verdade é que se vai afundando numa, eu diria, o Sporting tem alternado entre a mediania e mediocridade que imagino que exaspere o mais fiel dos seus adeptos, mas esta é a realidade. O Sporting, de facto, os números dizem tudo. Aliás, deixa-me chamar-te a atenção que o Sporting já sofreu 7 derrotas esta temporada em 16 jogos, tem tantas derrotas como vitórias, e com balanço negativo de golos, 22 marcados em 16 jogos, que é muitíssimo pouco, e 25 sofridos, que é um número absolutamente inacreditável. Chama a atenção o Sporting nesta temporada, portanto vai com 7 derrotas. Na temporada passada, que não foi brilhante apesar das vitórias nas duas taças, o Sporting perdeu 9 jogos na temporada passada, ao longo da temporada. Esta temporada já vai com 7, portanto. Lembrar também que estes números começam-se a aproximar, vão na cadência da pior época do Sporting de sempre, que foi aquela época de 2012-2013, em que terminou o campeonato em 7º lugar e terminou com 15 derrotas, com mais derrotas do que vitórias no total da época. O Sporting, esta equipa vai por o registro é mais ou menos idêntico. Não estou a agoirar, estou a chamar a atenção para aquilo que são factos e números, e há um padrão competitivo que não engana. De modo que, pronto, o Sporting perdeu bem, podia ter empatado, mas a verdade é que nenhuma grande surpresa, porque o sumo da exibição do Sporting foi idêntica a estas últimas. Desta vez não marcou gol. É natural também, tem um avançado só, tem um homem da área só, e com todo o respeito era um homem que ano passado jogava numa equipa da 2ª Divisão. Quanto ao Porto, azul pálido é mesmo o título. O Porto queixou-se com razão de um penalti, o primeiro não foi. O árbitro fez bem em minha opinião, fez bem em desmarcar o penalti que tinha assinalado. O Sérgio Conceição, desta vez mais calmo, não se cedeu na linguagem, diz que o mais importante é o resultado, sim, mas a verdade é que este campeonato é azul pálido, mas é um campeonato em tons bastante pálidos, com os dois do costume na frente. A luta será esta. Entre o Famalicão, que até pouco era líder, e o Benfica já vão 4 pontos de diferença. O Famalicão fez um bom resultado, atenção, com -1 conseguiu empatar em Braga, que é um dos grandes mistérios da competição. O presidente do Braga ontem, se calhar, já
pela expressão já traçou o destino do Ricardo Sapinto, diz que o Braga não pode fazer 12 pontos em 10 jornadas, tem razão. Aqui o que espanta no Braga é o contraste absoluto entre a prestação na Europa, não é? A prestação na Europa que é excelente. É um grupo que não é fácil, não é? Um grupo que não é fácil, tem sido claramente a nossa melhor equipa na Europa este ano, mesmo em termos de resultado, em termos de dificuldade dos jogos, a maneira como se tem imposto. 7 jogos, 6 vitórias e um empate. E no campeonato, de facto, muito pouco, está numa posição muito pouco consentânea para a qualidade de plantel que tem. Atenção, 10º lugar, 12 pontos. Não faz muito sentido. Está a 13 pontos do Benfica. Não faz sentido com este plantel. Eu acho que a frase do António Salvador ontem é assassina, mas vamos ver. Vamos ver. O Ricardo Sapinto ontem também não parecia muito convencido já no final do jogo, mas é uma das coisas estranhas deste campeonato. Pela positiva, Famalicão continua lá em cima, com 6 pontos de avanço sobre o Sporting, não é? 6 pontos de avanço sobre o Sporting. Vai aproveitando estes deslizes de... claro que sim. Não, e ontem, nesta jornada até foi de Sporting, de Vitória de Guimarães, de Braga, enfim. E não há dúvida que vai fazendo, vai seguindo o seu caminho, uma equipa muito interessante, e ontem teve mérito na maneira como empatou, com menos, a jogar com menos um, e depois do Galeno ter, olha, por exemplo, estava a ver o Galeno ontem, estava a pensar, o Sporting não tem um jogador deste género, um jogador que consiga, com golpe de asa, consiga fazer o que o Galeno fez. Não chegou, de qualquer maneira, o que fica estranho é realmente a qualidade do plantel do Braga para o campeonato, a prova de regularidade. Não se compreende esta fraca pontuação. Por outro lado, na Europa, nada a dizer. São os grandes contribuintes do ranking português. Enfim. Vamos para a revista. Vamos já para Não gostava a nada de ter começado aqui. Ninguém gostava, não é? Ninguém gostava, não é? Preferia ter aberto com o Lewis Hamilton ou com a espetacular vitória da África do Sul no Mundial de Rugby, mas vamos fazer aqui uma mini incursão no campeonato inglês só por causa do André Gomes, por más razões, obviamente, uma lesão arrepiante, não vale a pena. Acho que toda a gente já viu uma entrada absolutamente... Pronto, aquilo também é azar, é uma jogada de azar. A entrada quase parece normal, a sequência do lance é que é... A sequência é que é uma coisa assustadora e é muito azar também, é muito azar, como diz o Ricardo Quaresma hoje na peça dele. Quase que acaba por ser até se calhar um pouco exagerada. Os jornais ingleses dizem, mas quem é que tem coragem para depois, em face daquilo, pronto, nem o árbitro assustou-se ao ver aquela imagem. O árbitro primeiro tinha o amarelo na mão, mas de facto, sobretudo, muito azar e pronto. E estas imagens arrepiantes, os olhos o esgar de dor do André Gomes, o desespero do próprio agressor, entre aspas, obviamente ninguém faz aquilo de propósito. O Son, que estava completamente de cabeça perdida, e não só o Son, os jogadores todos, mesmo os jogadores do Tottenham, o público que estava ao pé, que o Lucas Moura vira-se de imediato, o Aurier reza. Percebeu-se logo. Portanto, Daily Mail, o dia em que o jogo em si interessou pouco, não interessa para nada o resultado, 1-1, a lesão terrível do André Gomes. Vemos aqui o Tosson a dizer que podia ouvi-lo a gritar. As imagens são realmente impressionantes. A imagem do Son aqui a olhar, o pobre do André Gomes. E realmente um lance estranho. Ali o árbitro a dizer exatamente aquilo que tu disseste, mas o Son não merecia um cartão vermelho, mas em face daquilo, em face da violência e das imagens, também se percebe que o árbitro tenha sido induzido, o árbitro também viu, não é? Olhou para baixo e viu aquilo. Fez manchete em todo lado, a lesão do André Gomes. Horror at Goodison, horror em Goodison. Repara que a manchete devia ser, em condições normais, devia ser o Lewis Hamilton, mas não. Foi o André Gomes e realmente um lance terrível. Os jogadores todos mão na cabeça. Impressionante. A horrenda lesão de André Gomes lança dúvidas sobre a recuperação do Everton, que tem estado muito mal. Mesmo assim, do mal ou menos, estavam a perder, ainda empataram. Estou convencido se tem perdido mais este jogo. Não sei se o Marco Silva deve estar, não sei qual é a posição dele, mas não deve estar muito famosa. Aqui o Pochettino diz uma coisa: julguem a ação, não a lesão. Não deixa de ter razão, porque realmente do lance nem se percebe bem como é que ele fez aquilo, mas foi uma lesão horrenda, mas não foi daqueles tackles que, como já vimos em Inglaterra, tackles assassinos, que os jogadores vão diretos à perna, enfim. Horrific, horrenda, horrorosa, manchete do Mirror, Son em lágrimas e Gomes consolado por toda a gente numa lesão absolutamente infernal.
Everton 1, Tottenham 1, o Mirror também. Todos os nossos pensamentos estão com o pobre André. Realmente o resultado do jogo interessou pouco. Pobre André. E esta imagem, de facto, terrível. E ali um cronista a dizer que foi de tal maneira arrepiante que as pessoas tiveram que olhar, não conseguiram olhar para o lado. E o Mundo Deportivo de Barcelona não se esquece, obviamente, de lembrar a escalofriante lesão de André Gomes, aqui em vários momentos do lance, um jogador que veio de Barcelona e que realmente não tem sido nada feliz. Esta é a segunda lesão nesta época, mas esta é gravíssima. Esperemos que ele recupere, portanto, fratura do tornozelo. Ainda não há mais notícias, mas esperemos. Um grande abraço também para o André. Vai ser operado hoje. Um grande abraço para o André e que tenha realmente a força, não é? A resiliência, porque bem precisa dela. É uma lesão realmente. E esperemos que corra bem a operação e que não seja grave. E que não seja, sobretudo, que não o impeça de jogar futebol. Passamos para aquilo que devia ter aberto, e enfim, não abriu por causa desta infelicidade do André Gomes, a demonstração de categoria num fim de semana que podia ser de glória absoluta para o desporto britânico, foi de semi-glória. Lewis Hamilton, um dos maiores pilotos da história, ganhou o 6º título mundial, não ganhou no Grande Prémio de Austin, no Texas, mas ficou em 2º lugar e garantiu o 6º título do Mundial de Fórmula 1, um dos melhores pilotos da história. Ultrapassa Fangio, que tinha 5, e está a um título de igualar o Michael Schumacher. Estou convencido que vai chegar lá. É um piloto extraordinário, não há dúvida, tem o melhor carro, sem dúvida, tem a melhor escuderia, a melhor equipa, mas é um piloto realmente excepcional. Numa classe à parte, na classe of his own, escreve o Daily Mail, numa dupla página. O Mirror também, maravilha de Liu, Wonder of Liu. O Lewis Hamilton reforça, é um dos grandes pilotos britânicos da história. A Fórmula 1 é um desporto dominado, pelo menos em termos de pilotos, dominado pelos britânicos. São de longe os pilotos melhor sucedidos. Há 10 pilotos campeões do mundo britânicos, 19 títulos no total. O Lewis Hamilton é de facto o maior. Já 6 títulos, Jackie Stewart, escocês, com 3, Graham Hill 2, Jim Clark 2, Jenson Button 1, Mike Hawthorne 1, Damon Hill, filho do Graham Hill 1, James Hunt 1, Nigel Mansell 1 e John Surtees 1. 10 pilotos diferentes, 19 títulos mundiais. O segundo país agora é a Alemanha, com 12 títulos e 3 pilotos. Continuando, Gazeta dello Sport, Pátria, jornal do país Pátria da Ferrari, tira o chapéu. Lewis sexto, está a um passo de Schumacher, grande piloto, em todo o lado, fez manchete numa equipe, Royal, ali com uma boa manchete, Royal e o 6 ali desenhado no Royal, muito bem, com a bandeira, com a Union Jack, as 6 estrelas do Sheriff. Lembrar que há pouco tempo o Lewis Hamilton deu uma entrevista interessantíssima à Bola TV, conduzida pelo nosso... agora está-me a passar. Pelo nosso Zé Caetano. Não sei se ele vem hoje aqui ou não, mas uma excelente entrevista do nosso especialista de Fórmula 1. Eu acho também, foi manchete, mostrou estudos, dossiês em todo lado. Lewis Hamilton, 6 vezes lenda, vemos-lo aqui, a um título do Schumacher, acho que vai apanhar em títulos e em vitórias em grandes prémios também. E no Folha de São Paulo também, Hamilton é ex-campeão e está a um título do recorde. Estou convencido que vai chegar lá. Continuando nas modalidades, para fechar aqui este bloco modalidade, não para fechar, não, para continuar, Goran Ivanisevic venceu o Masters de 1000 de Paris, a final seria com Nadal, não foi por motivos conhecidos, a lesão do Nadal. Vemos aqui o Goran Ivanisevic a dizer sobre o Djoko que ele quer se deitar melhor do que aquilo que acordou, ganhou pela 4ª vez em Paris, Masters de 1000, mesmo assim o Nadal é primeiro, vai ser número 1, e em princípio, não sei, mesmo que não vá ao Masters, que é o que falta, em princípio era preciso que o Djoko ganhasse o Masters e ele não fosse lá para o Djoko terminar o ano em primeiro lugar. Deixa-me chamar a atenção que este é o 77º título do Djoko na carreira, igual a John McEnroe, e entra no top 5, portanto 109 títulos para o Connors, 103 para o Federer, 94 para o Lendl, este é o pódio. Depois Nadal 84 e agora Djoko e McEnroe 77.
aos poucos eles vão cumprindo o seu caminho. Não sei se ficarão nos 3 primeiros lugares. O Federer ficará sempre no pódio, de certeza absoluta. Vamos ver se o Nadal e o Djokovic chegam lá. É possível que sim. Continuando no desporto, grande fim de semana para a brutal África do Sul, que passou por cima, fez à Inglaterra o que a Inglaterra tinha feito à Nova Zelândia. Brutal a exibição defensiva dos sul-africanos, esmagaram 32-12, esmagaram a Inglaterra e venceram merecidamente o seu 3º título mundial em 3 finais. Igualam a Nova Zelândia, são a única seleção, a 8ª vitória do Hemisfério Sul em 9 mundiais. A única equipa que ganhou sem ser das sulistas foi a Inglaterra. A Inglaterra, na sua 4ª final, foi realmente, não esteve à altura, foi cilindrada. O melhor título foi a África do Sul usou a tática da jiboia, sufocou, asfixiou, de facto, um abraço que sufocou a Inglaterra, uma exibição defensiva brutal. Este foi o grande herói, o primeiro capitão negro da história dos Springboks. Vemos ali o Faf de Klerk, o jogador, digamos, fetiche desta equipa, no topo do mundo, em que o Presidente da África do Sul, isto foi engraçado porque Cyril Ramaphosa, tal como na Mandela anteriormente, e o Thabo Mbeki também fizeram questão de se associar a este momento histórico do desporto sul-africano, a seleção do arco-íris, o país do arco-íris, aliás, 95, 2007, 2019, vão 3 títulos em 3 finais para os Springboks. Muito bem, justíssimo. Obrigado, escreveu o Sunday Times. Temos ali o grande capitão, o primeiro capitão negro da história dos Springboks, o Siya Kolisi. E ali com o Presidente também a festejar Cyril Ramaphosa. Sim. Kolisi, com uma vida muito difícil até chegar ao topo. É verdade, nos suburbios de Porto Elizabeth, uma cidade lindíssima, cá mesmo no sul da África do Sul. Dizia que nem em sonhos eu pensava a ganhar o Mundial e ser capitão. Quando era pequenino, a única coisa que me preocupava era saber onde é que ia comer, de onde é que viria a próxima refeição. Este é o título delicioso e malicioso do New Herald neozelandês. Blockbuster, é um bom título, sem dúvida. O L'Équipe também fez manchete, obviamente, uma nação, um destino. Vemos aqui os africanos, sul-africanos, que grande exibição, sobretudo defensiva. Sofreram 4 ensaios ao longo do torneio todo. Impressionante. E aqui com uma inspiração também de Mandela neste tipo. É, completamente. Aqui vemos o Cyril Ramaphosa aliado ao capitão, com a taça nas mãos. Nunca vimos a África do Sul desta maneira. Foi uma onda de alegria pelo país inteiro. Ali as outras vitórias, 95, o grande Nelson Mandela com o François Pienaar, que estava lá. E depois em 2007, e depois as imagens, isto é o Sunday Times da jornal sul-africano, o delírio e a festa nas ruas por todas as cidades da África do Sul, o país do arco-íris. Kolisi, capitão arco-íris, isto é o L'Équipe, realmente brutal exibição dos sul-africanos. E depois vejamos como é que a imprensa inglesa viu. Eles estavam tão contentes, pensavam que iam ganhar. Eu também pensava que eles iam ganhar, confesso. Pesadelo sangrento. Esta é uma belíssima imagem. Telegraph, aqui é do Guardian, não, do Observer, aqui ensanguentados e vergados. A mesma imagem diz tudo. Aqui este é um título bem disposto do Sunday Mirror, Blood, Sweat and Beers. Pronto, já que não pode ser lágrimas, cervejas. E aqui o grande capitão Owen Farrell, que não esteve à altura no jogo da final, fim do mundo. Os homens de Farrell não tiveram resposta para o jogo físico, o poder físico dos Springboks. O sonho desfeito em minutos. Nesse aspecto não há dúvida que os ingleses aceitam bem as derrotas e aqui não pouparam palavras, disseram mesmo a verdade. E aqui a brutal backlash é sacudidela, empurrão, e aqui book de Springboks, um trocadilho. Até nisto eles mesmo na desgraça são brilhantes nos trocadilhos, mas foi um abanão tremendo. Agora passemos para outro abanão tremendo. Aquele abraço, é um abraço, não é de jiboia, mas é um abraço que foi o abraço que a África do Sul deu à Inglaterra, mas falamos do Flamengo, que continua a passear tranquilamente no Campeonato Brasileiro. Ontem cilindrou um inapresentável Corinthians, realmente uma equipa paupérrima, o que era o Corinthians, o que se tornou, e o Flamengo nem precisou de acelerar muito. Aliás, houve várias fases do jogo, jogou passo autenticamente, exibiu... E até aqui com uma analogia, uma música do Gilberto Gil, não é? Aquele abraço. Aquele abraço. Este é a manchete do dia. Este Bruno Henriques fez uma proeza absolutamente fantástica. Se reparares bem, fez um hat-trick em 4 minutos. Marcou aos 45 mais 1,
45 mais 2 e depois, logo uns segundinhos, mal recomeçou. E aos 46. Ou seja, está talhado para voltar à Europa, não é? Isto se Jesus deixar, não é? Belíssimo jogador. Não, aqui a questão no Flamengo, é o que é que eles vão fazer com a equipa no final disto? Vão vender a equipa toda? Aquilo vai... Não sei. O Gabigol não é deles, é do Inter, não é? Enfim, aquele abraço, mas o Bruno Henrique, que já nos jogou na Europa, é verdade, a maior parte das pessoas não sabe isso, mas ele jogou, teve uma passagem muito fugaz pelo Wolfsburgo. Aquele abraço, portanto, 4-1 ao timão, com os 3 golos de rajada do Bruno Henrique, e depois um quarto muito bonito do Vitinho, mas lá está, a jogar a passo. Percebe-se que o Flamengo esteja cansado, tem feito neste regime, o Justo disse isso ontem, fez 7 jogos em outubro, ganhou 5, empatou 2, jogou sempre, quase sempre no limite, e agora é natural que esteja, enfim, mas mesmo assim aquele Corinthians absolutamente inapresentável. Baile vermelho e preto, um dos bonitos. Este gol foi muito bonito, o segundo gol logo a seguir ao primeiro é uma jogada muito bonita. O Flamengo está claramente acima, está a milhas de todos os outros, é que aquilo nem é. Engraçado é que no final do jogo o Fábio Carilho, o treinador do Corinthians, foi despedido por causa do peso da triste imagem que deram. Assim, o juiz já despediu 2 treinadores paulistas, o Scolari, a seguir ao 3-0 ao Palmeiras. Os 2 maiores rivais paulistas. Os 2 maiores rivais paulistas. Portanto, o juiz já despachou 2 treinadores. Comandado por Bruno Henrique, autor de 3 gols, Flamengo põe Corinthians a sambar no Maracanã. Eu nem acho que nem foi sambar, porque eles eram tão lentos que nem energia tinham para sambar. É quase natural, não é? Mas foi uma brincadeira, o Flamengo nem apertou. Jogou a passo. Houve fase de jogo que jogou mesmo a passo. Chamado passeio, não é? É um passeio. Bonito é o estádio sempre cheio, é aquela claque. Realmente, quando se fala de claques, isto é uma claque, não é? Isto é uma claque a sério, não se cala um segundo. É uma coisa impressionante. E a dimensão, realmente, aquilo é uma coisa, 64 mil ontem, o estádio está sempre cheio, aquilo é sempre uma festa. Bruno Henrique vive dia de Gabigol e Flá goleia. Atacante faz 3 nos 4-1 do líder isolado do Flamengo. Realmente uma grande campanha dos Jus. 21 jogos sem perder, 17 no campeonato, já iguala os 17 do Flamengo do Zico. Técnico, o que é que o dia disse? O início do jogo foi preocupante, com o time sentindo o calor e abusando dos cruzamentos. Quando botou a bola no chão, os golos começaram a sair e mais uma vitória incontestável. E pronto, e assim vai o Jesus cantando e rindo. Mengão, este é um título, é uma delícia. Olha este. É genial. Muito bom este título do meia hora, daquele tabloide carioca. Mengão é do Carilho, e de facto o Carilho lá foi despedido ontem. O dono do jogo, Flamengo, e Bruno Henrique, os donos, aliás, e o Vitinho marcou um belo golo, o golo de pé esquerdo, depois foi agradecer ao Jesus, veio à linha lateral, foi agradecer-lhe. E, de facto, foi importante para o Flamengo esta vitória. Tinham empatado 2-2 com o Goiás, aquilo não tinha corrido muito bem. E agora, rapidamente voltar. Isto foi um golpe de autoridade, não só sobre o Corinthians, mas sobre o próprio campeonato. Faltam 8 jornadas e o Flamengo está como quer. Jornais paulistas, goleada derruba Carilho. Vemos ali a cara do Carilho depois de levar 4-1. Uma goleada fatal. Isto é o jornal Agora. Depois, jornal Estado de São Paulo, Flamengo derruba Carilho com goleada. Para a torcida foi tarde, diz ali um cronista, Robson Morelli, do Timão. E aqui, o Folha de São Paulo faz um texto muito engraçado sobre o jogo de ontem, e fala também sobre, repara, encantado com Jesus, Brasil tem 3 campeões em Portugal. Faz aqui uma resenha dos treinadores brasileiros em Portugal, falam do Otto Glória, dos vários títulos que ele ganhou, do Dori Vários Tris, do Carlos Alberto Silva, bicampeão com o Porto, falam também do Otto Bumbel, de outros treinadores, Marinho Pérez, Abel Braga, Paulo Autori e, obviamente, Scolari. Que foi com Scolari que a seleção de Portugal voltou realmente a ser muito grande. Ali em cima, massacres do Maracanã, num artigo do cronista Juca Kfouri, muito bom, grandes elogios ao Flamengo. O Flamengo está anos-luz à frente do Corinthians e fez valer a sua superioridade sem permitir que se abrisse a gaveta de caixinha das surpresas. Aqui o Juca Kfouri já praticamente fala já do jogo com o River Plate, que é o que neste momento está, se vai conseguir ou não, e eventualmente, depois como ele fala aqui, eventualmente o título mundial, se chegar lá, eventualmente com o Liverpool. Vamos ver, mas o Liverpool é outra conversa, não? O Liverpool não é o Corinthians, nem é a equipa brasileira com o ritmo do Liverpool.
Passemos para a Alemanha. Bayern levou 5-1 do Frankfurt. O último gol foi uma delícia, não é? O André Silva para o Gonçalo Paciência. Dois portugueses ali a brincar. Parecia futsal aquilo. Em grande forma, Gonçalo Paciência. É verdade, em grande forma o Gonçalo Paciência. 5-1, Niko Kovac despedido. Numa conversa entre o diretor-geral Rummenigge e o diretor do futebol, o Salihamidzic. Despedida. A questão agora é quem é que vai para lá. O Bayern despede Niko Kovac, realmente inapresentável também o Bayern, foi esquisito. Apesar do Lewandowski ter marcado mais uma vez, não é? E agora, quem vai para lá? Não é? Esse não falha. Entre as várias, não vi o nome do Mourinho, se é isso que querem saber, referido. É evidente que o Mourinho é um dos grandes treinadores que está à espera de um convite, não é? Mas há mais, não é o único. Há o Massimiliano Allegri, ex-Juventus, e há o Arsène Wenger. A Gazeta dello Sport diz que, portanto, o Bayern exonera despede Kovac. E aponta para a hipótese Wenger, Arsène Wenger, que disse há pouco tempo numa grande entrevista, quando fez 70 anos, que estava à espera, gostava de voltar ao futebol, e se não voltasse, ao menos gostava de voltar a partilhar a experiência dele, nem que fosse como instrutor da FIFA. Vamos ver. É pensar nos plantéis do Arsenal com o Wenger nos últimos anos e pensar no plantel que o Bayern tem, não é? Portanto, se calhar o Wenger aqui teria a hipótese de fazer um último grande trabalho da carreira. É verdade. Aqui, sobre o Mourinho, o Mundo Deportivo hoje diz que o Arsenal, sobre a notícia do The Times, que deu conta de um jantar entre Mourinho e o diretor do futebol do Arsenal, Raul Sanllehy, que tinha decorrido em Londres, um jantar no decurso do qual o Mourinho teria explicado ao diretor do futebol do Arsenal qual era o seu plano para o Arsenal. O Arsenal que está a viver uma crise agravada ainda por cima este fim de semana com mais um empate em casa contra o Wolverhampton. O Unai Emery, segundo alguns jornais ingleses de hoje, tem um mês para safar o pescoço. Eu disse aqui na sexta-feira, na quinta, sexta, na revista de imprensa, que seria uma excelente hipótese, melhor até que o Bayern para o Mourinho, porque a família adora Londres, ele gosta de Londres, e seria um grande desafio, até porque o Arsenal tem um belíssimo plantel, e o Emery está a mostrar-se um Wenger 2, não tem mão na equipa, e enfim, julgo que o Mourinho poderia fazer alguma coisa interessante, mas lá está, mas é sempre, o Mourinho em Inglaterra tem sempre um grande ponto de interrogação, os últimos trabalhos deles terminaram de muito mal. E o Bayern é um colosso. O Bayern luta pelo título alemão. Aliás, há dois campeonatos interessantíssimos neste momento, que é o alemão e o espanhol. Parece um comboio de candidatos, não é? Mas tem no final há de sobrar para os mesmos de sempre, não é? Sim, para os mesmos de sempre. Mas atenção que o Bayern, para o Mourinho, teria um incentivo maior. O Bayern é Champions, está na Champions. O Arsenal não, claro. Cá está. Já agora, lembrar não só do Bayern, atenção, o Benfica joga amanhã em Lyon, um jogo importantíssimo, e depois a próxima saída do Benfica é o Leipzig. E atenção, pelo que se viu ontem do Leipzig, pelo que se tem visto o Leipzig, é uma coisa assustadora. Bateram o recorde, deram 8-0 ao Mainz, 8-0. Eu estive a ver um resumo alargado deste jogo, impressionante, de facto, estão mesmo a jogar bem, uma equipa muito poderosa, muito forte, grandes jogadores, Timo Werner fez hat-trick, mas não foi só ele, a equipa joga muito bem, 8-0, um festival histórico de golos do Leipzig, chama a atenção. Está finalmente a começar a carburar mesmo, a carburar as ideias Nagelsmann. Tem esse treinador que é o, enfim, era visto como o futuro treinador do Bayern, nunca se sabe depois como será. Não, a questão é essa, mas também não acredito que o Bayern fizesse isso, não sei. Nem ele fizesse isso à própria equipa. Não, para já não parece se aponta que não. Mas seja como for, um lembrete para o Benfica, porque amanhã é Lyon, mas o próximo é aqui, em Leipzig. Amanhã é mesmo no terreno destes senhores, e nem mais. Toulouse 2, Lyon 3, e são este senhor que está com os motores em brasa. Memphis Depay, 2 belíssimos golos. O primeiro numa jogada coletiva, o mérito é mais do jogador. Acho que foi quem é que foi que provoca. Agora está-me a falhar o jogador que faz uma jogada sensacional e desmarca. É o René Adelaide. É esse. Grande jogada. E depois a segunda é mesmo no último minuto. É uma jogada individual, portanto, atenção, um grizzly, um urso, este Memphis, atenção Benfica, e ali Lopes, o mau exemplo. O Lopes teve realmente muito mal,
O Depay foi o melhor 8 em 10, Lopes o pior 3 em 10 do segundo gol. Portanto, o 2-2, se não estou a erro, é o frango todo do tamanho do Lopes. Não está bem, António Lopes, mesmo não está bem, falha a saída. Falou-se muito da possibilidade de saída, houve ali uma grande novela, entretanto. E eu acho que ele mentalmente não é muito forte. O Lopes não é muito forte, é um belíssimo guarda-redes. Aquela questão também da seleção. Da seleção mal explicada, essa. Enfim, seja como for, saiu em falso e acho que foi mesmo autogol. Foi ele que meteu, foi uma saída, secou a bola para dentro da baliza. Enfim, um bocado estranho. Marselha venceu o Lille por 2-1. André Vilas-Boas sorriu outra vez. Enfant du caractère, enfim, caráter, escreve L'Équipe. O Marselha abre sempre as páginas. É um grande clube francês, muitos adeptos. Venceu. Ontem, o Mónaco muito sombrio, muito cinzento, perdeu com o Saint-Étienne, que desde que chegou ao Clube Puel não perdeu nenhum jogo e já estão no 8º lugar. Reis do deserto. E depois, Paulo Sousa, depois de 2 derrotas, no bom caminho, Bordeaux 2, Nantes 0. Uma atmosfera de novo quente. Os girondinos voltaram às vitórias depois de 2 derrotas. Passemos para a Itália, muitos elogios para o Paulo Fonseca, cada vez mais. Eu tenho insistido aqui muito com o Paulo Fonseca, evidentemente que o grande treinador neste momento está a ser o Jus, mas o Jus pelo que ele tem feito no Campeonato Brasileiro, mas eu chamo a atenção, isto é o Campeonato Italiano, isto é a pátria dos estaticistas e dos estrategas, e o Fonseca está a fazer um belíssimo trabalho, numa equipa que nem é de perto nem de longe, que tem o melhor plantel de Itália. Tem um plantel muitíssimo... Um bom 11, mas depois falta profundidade, Falta profundidade, e além de mais ele tem tido muitos lesionados, tem tido muitos... A verdade é que está no 3º lugar, venceu o Nápoles por 2-1, o Nápoles do Ancelotti, a Roma no 3º lugar, portanto, Juventus 29, Inter 28, é uma corrida à parte, depois Roma 22, Lazio 21, venceram por 2-1, Roma Show, com este Nicola Zaniolo a marcar mais um bom golo, um belíssimo golo, aliás. Fonseca teve a melhor nota, tal como o Zaniolo, 7, os italianos gostam muito dele. Repara bem, a Gazeta 2, o homem da providência. Fonseca quer uma Roma unida e ambiciosa. Aqui repara bem o que dizem no Il Messaggero, que é um grande jornal de Roma. Roma, portanto, com os Champions à vista, 3º lugar, olha aqui em baixo. A vantagem de se ter Fonseca na panchina, no banco. Portanto, a maneira como ele conquistou a exigentíssima imprensa italiana, volto a dizer que a Itália é a pátria dos estrategas, dos estaticistas, e não é nada fácil para um treinador de fora e que nem sequer tem experiência das ligas Big Five chegar lá. O Fonseca vinha de passear na Ucrânia, não é? E a verdade é que está, não sei como isto vai terminar, mas está a fazer um belíssimo trabalho. Apenas uma derrota no campeonato e lá está Roma em 3º lugar. Tudo o que foram puramente para a Liga dos Campeões é melhor. Era muitíssimo bom, porque há equipas realmente com um investimento muitíssimo maior. Mas mais 2 minutos. 2 minutos. Juventus venceu o Derby de Turim, um derby não jogou particularmente bem. Aliás, a Juventus este ano não está a jogar muito bem, mas é a máquina impiedosa de sempre. Creio que é a única da equipa da Europa, das ligas mais importantes, que ainda não perdeu qualquer jogo e nenhuma prova. Mantém-se invicta, ganha sempre por 0, 2-0, 2-1, anda sempre ali, não deslumbra, mas raramente falha. E desta vez foi o De Ligt perfeito a marcar com belo pontapé. A Juve é Golden Goal, o Lukaku também fez 2 golos para o Inter, já vai com 9. Foi um grande touro, deu luta. É um grande touro, é uma maneira de dizer, deu luta. Mas o Torino joga pouco, de facto. Juventus, Golden Goal. A senhora acende-se com De Ligt, títulos bem engraçados, aqui do Corriere dello Sport. Aqui, no Corriere Turino, Derby, um touro de luta, mas uma Juventus de governo, é mesmo. A Juventus é uma equipa pesadíssima, fortíssima. E tem também, diga-se de passagem, o relevado escorrega sempre a favor das Juventus, que sempre que há lances duvidosos de penalti está quieto. Mas isso não é de agora, é épico e é histórico, sempre foi assim. Inglaterra, Sadio Mané, aos 90+4, num golo fabuloso, deu a vitória que já ninguém esperava, nem eu, ao Liverpool no Aston Villa, em Birmingham. É um grande Liverpool, de facto, com uma resiliência, com uma capacidade de lutar até o final, e quando se diz final é mesmo final dos descontos, 90+4. Esqueçam o Fergie Time, diz o Daily Mail, o Liverpool deixa mesmo para o últimos, para o Kloppatch Time. São 28 jogos seguidos sem perder na Premier, que nesta Premier é uma proeza incrível, e são 28 jogos consecutivos já agora que no domingo temos um Liverpool City, são 28 jogos seguidos sem perder em Anfield. Portanto, muito forte.
O City também não está propriamente muito menos convincente que na época passada. Ganhou por 2-1 aflito ao Southampton, tinha levado 9-0 do Leicester, com gol de Kyle Walker também no Extra Kyle. Vamos lá aos últimos destaques. Muito bem, vai o Leicester, 2-0 Leicester do Ricardo Pereira, que mostram os dentes, estão em terceiro lugar destacadíssimos, estão a 2 pontos do City. Se o City perder, como eu espero, em Anfield, e o Leicester ganhar em casa, o Leicester sobe ao segundo lugar, e dá razão ao Robbie Fowler, que disse que o Leicester pode acabar no top 3, e os clubes, os grandes clubes que não quiseram contratar o Brendan Rodgers, vão dar pontapés e morder-se no final da temporada. Vamos ver se vai ser assim ou não. Seja como for, temos um Liverpool City que promete no próximo domingo. André, agradeço a tua presença e comentário nesta revista de imprensa internacional, que fica por aqui esta segunda-feira. Continuo com Bola TV.